Olá a todos, espero que esteja tudo bem convosco. Neste vídeo vamos resolver uma hora de exercícios de assíntotas. Não se esqueçam de subscreverem o canal para ajudarem o canal a crescer. Vamos começar com o exercício 1, que diz o seguinte. Considera a função h de domínio R definida por ramos, deste modo, e recorrendo a métodos exclusivamente analíticos, estuda a função h quanto à existência de assíntotas do seu gráfico paralelas aos eixos coordenados e, caso existam, escreva as suas equações. Quando eles falam de eixos coordenados, assíntotas paralelas aos eixos coordenados, eles estão a falar de assíntotas verticais e de assíntotas horizontais. Vamos começar por ver se tem assíntotas verticais. A função ela é contínua em R, pelo menos em R exceto 0, porque nós ainda vamos ter que verificar se a função é contínua no ponto da abscissa 0. Mas sem ser o ponto da abscissa 0, a função é contínua em R, ok? Exceto no ponto 0 que ainda não sabemos. Mas vamos ver se é contínua no ponto da abscissa 0. Para isso, vamos ter que ver se estes três valores são iguais. Portanto, se o limite de quando x tende para 0 menos de h de x é igual ao h de 0, isso também é igual ao limite de quando x tende para 0 mais de h de x. Se estes três valores forem iguais, então a função é contínua em R. Portanto, contínua no ponto da abscissa 0. Vamos começar por calcular o limite à esquerda. Portanto, o limite quando x tende para 0 menos de h de x. Portanto, de e elevado a 2x menos 1 sobre x. Eu não tenho ainda aqui um limite notável, mas se eu multiplicar por 1/2, o que está no interior, portanto, do limite, isto de modo a que eu fique com 2x no denominador, então eu tenho que multiplicar por 2 cá fora, para não alterar o valor do limite, ok? E assim vou ficar com duas vezes o limite, quando x tende para 0 menos, de e elevado a 2x menos 1 sobre 2x. Isto já é um limite notável, e que é 1. 2 vezes 1 é 2. O f de 0 é fácil de calcular. Aliás, o h de 0. O h de 0 é 2. Portanto, quando x é igual a 0, a função é 2. Para x igual a 0. O limite, quando x tende para 0 mais, de h de x, portanto, o limite, quando x tende para 0 mais, da raiz quadrada de x ao quadrado mais 4, menos x. Isto vai dar, não tem aqui indeterminação nenhuma, e por isso vamos ficar com a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 4, menos 0. Ou seja, é a raiz quadrada de 4, que é 2. E assim podemos concluir que a função é contínua no ponto da abscissa 0, porque estes três valores são iguais. Pelo que a função é contínua em R e por isso não tem assíntotas verticais. Vejamos agora se a função tem assíntotas horizontais. Vamos então começar pela função, portanto, pelo limite. Quando x tende para menos infinito, como queremos ver assíntotas horizontais, então é h de x menos mx com o m igual a 0, porque é uma assíntota horizontal.
Ok? Portanto, vamos resolver o limite quando x tende para menos infinito de h de x. Ou seja, o limite quando x tende para menos infinito de e elevado a 2x menos 1 sobre x. E isto vai dar e elevado a menos infinito menos 1 sobre menos infinito. Ou seja, e elevado a menos infinito é zero e por isso ficamos com 1 sobre mais infinito e isto é zero. Por isso temos uma assíntota horizontal da equação y igual a zero. Mas ainda temos que ver se há uma assíntota horizontal para quando o x tende para mais infinito. Então, vamos resolver o limite quando x tende para mais infinito de x ao quadrado mais 4 menos x. Para resolver este limite, eu vou fazer da seguinte forma. Vou multiplicar por raiz de x ao quadrado mais 4 mais x e vou dividir pela raiz quadrada de x ao quadrado mais 4 mais x. No numerador vamos ter uma diferença de quadrados e por isso vamos ficar com x ao quadrado mais 4 menos x ao quadrado e no denominador ficamos com raiz quadrada de x ao quadrado mais 4 menos x. Aqui o x ao quadrado corta com menos x ao quadrado e assim vamos ficar com 4 sobre mais infinito. Aqui é mais x. 4 sobre mais infinito. E isto vai dar 0. Portanto, temos a assíntota de equação y igual a 0, mais uma vez. Portanto, isto quando x tende para menos infinito e para quando o x tende para mais infinito. Exercício 2. Considere a função f de domínio R definida por f de x igual a 3 mais 4x ao quadrado é elevado a menos x. Mostre, usando exclusivamente métodos analíticos, que o gráfico da função f tem uma única assíntota e escreva uma equação dessa assíntota. Ora, então, relativamente a assíntotas verticais. Esta função é contínua em R, ok? Portanto, esta função, que eu até posso escrever da seguinte forma, 3 mais 4x ao quadrado sobre e elevado a x. Ora, como e elevado a x nunca é zero, não é? É sempre positivo para todo o seu domínio. Então, e como também 4x ao quadrado também é contínuo, também é uma função contínua em R, então podemos concluir que a função f é contínua em R. Como a função é contínua em R, não tem assíntotas verticais. Vejamos agora as não verticais. Então, vou começar por resolver. Vamos determinar o m, calculando o limite quando x tende para menos infinito de f de x sobre x. Então, é este o limite que eu quero calcular. Assim, eu vou ficar com o seguinte, portanto, o limite, quando x tende para menos infinito, de 3 sobre x, mais o limite, quando x tende para menos infinito,
de 4x ao quadrado é elevado a menos x sobre x. O quadrado corta com o x e, portanto, relativamente ao primeiro limite, 3 sobre menos infinito é zero, não é? E depois o limite, quando x tende para menos infinito, de 4x é elevado a menos x. Se nós substituirmos por o x por menos infinito, portanto vamos ficar com zero mais 4 vezes menos infinito, não é? E é elevado a menos infinito, é elevado a mais infinito, que é mais infinito. E por isso isto vai-me dar menos infinito. Assim não há assíntota não vertical para quando o x tende para menos infinito. Vejamos agora para quando o x tende para mais infinito. O enunciado dizia que era para mostrar que o gráfico da função f tinha uma única assíntota. Ok? E, portanto, deve ser para quando o x tende para mais infinito. Assim, o limite quando x tende para mais infinito, de f de x, sobre x, não é? Portanto, 3 mais 4x ao quadrado é elevado a menos x sobre x. Fazendo o mesmo que no último exercício, vamos ficar com o limite quando x tende para mais infinito de 3 sobre x mais o limite quando x tende para mais infinito de 4x é elevado a menos x. Relativamente ao primeiro limite, ficamos com 3 sobre mais infinito. E relativamente ao segundo, como é que nós vamos resolver este limite? Então, eu vou fazer o seguinte. É elevado a menos x. Aliás, vou começar por passar o 4 lá para fora. Ok? E ficamos com o limite quando x tende para mais infinito de x sobre e elevado a x. Ok? Assim, isto é 3 sobre mais infinito é zero. Portanto, mais 4 vezes. E agora vou dividir tanto o numerador como o denominador por x. Ficando com 1 sobre o limite, quando x tende para mais infinito, de e elevado a x sobre x. Este limite é um limite notável, que é igual a mais infinito, ok? E por isso vamos ficar com zero. Portanto, 4 vezes 1 sobre o mais infinito, isto é zero. Vamos então ver o valor do b. Portanto, vamos calcular o limite quando x tende para mais infinito de f de x, porque o m é zero. Portanto, seria f de x menos mx, mas o m é zero. Portanto, o limite quando x tende para mais infinito de 3 mais 4x ao quadrado é elevado a menos x. Ora, aqui vamos ter que fazer o mesmo que fizemos aqui neste passo. Ok? E aqui. Assim, vamos ficar com o limite quando x tende para mais infinito de 4x ao quadrado sobre e elevado a x. Eu até posso passar o 4 para fora. Portanto, ficando com 3 mais 4. Vou
hum, dividir o numerador e o denominador por x ao quadrado e vou ficar com 4 vezes 1 sobre o limite, quando o x tende, portanto, 3 mais 4 vezes 1 sobre o limite, quando x tende para mais infinito, de a elevado a x sobre x ao quadrado. Este limite vai dar mais infinito e por isso ficamos com 3 mais 4 sobre mais infinito e ficamos com 3. Pelo que a única assíntota ao gráfico de f tem da equação y igual a 3. Exercício 3. Considera a função f de domínio de menos infinito a 2π, fechado no 2π, definida por ramos. E o exercício diz, recorrendo a métodos exclusivamente analíticos, prove que a reta da equação y igual a x mais b, com o a diferente de zero, que é uma assíntota oblíqua do gráfico de f. Então, vamos começar por calcular o m, ok? E temos que calcular o limite, quando x tende para menos infinito, de f de x sobre x. E porquê para menos infinito? Porque a função só está definida até 2π. Só tem domínio até 2π. E por isso tem que ser o limite quando x tende para menos infinito. De f de x sobre x. Portanto, ax mais b mais e elevado a x sobre x. Ficamos com o limite, quando x tende para menos infinito, de ax sobre x, portanto o x corta com o x, mais b sobre x, mais e elevado a x sobre x. Assim ficamos com a, ora, mais b sobre menos infinito, mais e elevado a menos infinito, sobre menos infinito. B sobre menos infinito é zero e e elevado a menos infinito é zero. E como zero sobre menos infinito é zero, então o declive da assíntota é A. Agora vamos ver a ordenada na origem. Que eu agora vou-lhe chamar de C, ok? Porque já temos este valor B, já temos aqui este valor B do enunciado. Portanto, vou chamar a ordenada na origem de C, que vai ser igual ao limite, quando x tende para menos infinito, de f de x menos mx. Ou seja, ax mais b mais e elevado a x menos ax. O ax corta com o menos ax e ficamos com o limite, quando x tende para menos infinito, de b mais e elevado a x. Mas este limite vai dar-nos b mais e elevado a menos infinito. E elevado a menos infinito é zero, por isso vai ser igual a b. Portanto, a ordenada na origem é b e a assíntota oblíqua tem de equação y igual a x mais b. Exercício 4. Considera a função de domínio de 0 a mais infinito, aberto no zero, definida por ramos deste modo. Estude a função f quanto à existência de assíntotas oblíquas, recorrendo a métodos exclusivamente analíticos. Ora, a função está definida de 0 a mais infinito. Portanto, em termos de assíntotas oblíquas, nós vamos ter que calcular os limites apenas quando o x tende para mais infinito. Para calcularmos o m, ok, temos que calcular o limite quando x tende para mais infinito de f de x sobre x. Portanto, vamos ter que calcular o limite quando x tende para mais infinito de 1/5 de x menos ln de x sobre x. Isto
é o mesmo que o limite, quando x tende para mais infinito, de 1/5 de x sobre x, menos o limite, quando x tende para mais infinito, do ln de x sobre x. Aqui o x corta com o x e ficamos com 1/5. E este limite é 0. Portanto, ficamos com 1/5. Este é o valor do m. Relativamente ao valor do b, é o limite, quando x tende para mais infinito, de f de x menos mx. Ou seja, menos 1/5 de x. Assim, ficamos com o limite, quando x tende para mais infinito, de 1/5 de x, menos ln de x, menos 1/5 de x. 1/5 de x corta com menos 1/5 de x e, portanto, vamos ficar com menos ln de mais infinito e isto vai dar menos infinito. Como o b não deu um valor real, então podemos concluir que não há assíntotas oblíquas. Exercício 5. Seja uma função f, domínio R, e seja a reta da equação y igual a 1 a única assíntota do gráfico de f. Considera a função g, de domínio R+, definida por g de x igual a f de x mais x. Prove que o gráfico de g tem uma assíntota oblíqua paralela à bissetriz dos quadrantes ímpares. Bom, relativamente ao que o enunciado nos dá como informações, é que, relativamente ao gráfico de f, y igual a 1 é a única assíntota do gráfico, não é? E isto quer dizer que o limite, quando x tende para mais infinito, porque o domínio é R+, de f de x sobre x é 0. Ou seja, a reta de equação y igual a 1 é uma assíntota horizontal pelo que o valor do m é 0. Para além disso, sabemos também que o valor do b, ou seja, o valor do limite quando x tende para mais infinito de f de x, que é igual a 1. Então, vamos lá provar que o gráfico de G tem uma assíntota oblíqua paralela à bissetriz dos quadrantes ímpares. A bissetriz dos quadrantes ímpares, essa reta tem a equação y igual a x. Ok? Então, vamos calcular o m, portanto, o limite, quando x tende para mais infinito, de g de x sobre x. Ou seja, g de x, tínhamos visto que era f de x mais x sobre x. Assim, ficamos com o limite, quando x tende para mais infinito, de f de x sobre x mais x sobre x. E isto é 1, não é? Ora, o limite de quando x tende para mais infinito, ficamos com o limite quando x tende para mais infinito, de f de x sobre x mais 1. E este limite de quando x tende para mais infinito, de f de x sobre x era 0. Pelo que o valor do m é 1. Ok, então esse é o valor do declive da bissetriz dos quadrantes ímpares. Mas nós ainda não ficamos por aqui na resolução. E porquê? Porque nós vamos ter que provar que o b é um valor real. Ok? Portanto, a demonstração ainda não acabou. O exercício ainda não acabou. Então, o limite, isto é o limite quando x tende para mais infinito, de g de x menos mx, neste caso o m é 1, por isso menos x.
Get x era igual a f de x mais x, portanto, f de x mais x menos x. O mais x corta com o menos x e fica o limite quando x tende para mais infinito de f de x. E isso é 1. Então, essa assíntota oblíqua, ao gráfico de G, que é paralela à bissetriz dos quadrantes ímpares, não é? Cá está. Tem de equação y igual a x mais 1. Exercício 6. Seja f a função de domínio R+, definida por ramos, desta maneira, em que o gráfico tem uma assíntota oblíqua e pedem para determinar, sem recorrer à calculadora, a equação reduzida dessa assíntota oblíqua. Bom, então, vamos lá calcular. Não esquecer que o domínio desta função é R+, por isso, só temos que calcular o limite quando x tende para mais infinito. E isso será para o segundo ramo da função. Portanto, x é elevado a menos x mais 2x, tudo a dividir por x. Ora, então ficamos com o seguinte. O limite, quando x tende para mais infinito, de x, vou colocar em evidência, portanto, é elevado a menos x mais 2 sobre x. O x corta com o x e vamos ficar com e elevado a menos infinito mais 2. E elevado a menos infinito é 0, pelo que o valor do m será 2. Vejamos então o valor de b. O b vai ser o limite, quando x tende para mais infinito, de f de x menos 2x. Portanto, x é elevado a menos x, mais 2x, menos 2x. O mais 2x corta com o menos 2x e ficamos com o limite quando x tende para mais infinito, de x é elevado a menos x. Só que aqui nós temos uma indeterminação. Eu ficaria com o infinito vezes 0. Ora, então como é que eu me livro desta indeterminação? Reparem no seguinte. E elevado a menos x é o mesmo que 1 sobre e elevado a x. Por isso, ficamos com o limite quando x tende para mais infinito de x sobre e elevado a x. Eu vou dividir o numerador e o denominador por x e vou ficar com o seguinte. Portanto, o limite, quando x tende para mais infinito, de x sobre o limite, quando x tende para mais infinito, de e elevado a x sobre x. Em cima fico com 1. Este limite de baixo é um limite notável e dá mais infinito. Por isso, o b é igual a 0. Assim, a equação reduzida dessa assíntota oblíqua é y igual a 2x mais 0. Até podemos omitir o 0. Portanto, e esta é a equação reduzida da assíntota. Exercício 7. Na figura em baixo está representada no referencial x ou y parte do gráfico da função g de domínio menos 3 a mais infinito. A reta y igual a 2x menos 4 é a assíntota do gráfico de g. Qual das afirmações seguintes é verdadeira? Ora, se a reta da equação y igual a 2x menos 4 é a assíntota do gráfico de g, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que o limite, quando x tende para mais infinito, isto é o valor do m, ok, do declive, de get x sobre x,
que é igual a 2. Sabe-se também que o valor do b, sabe-se que o b vai ser o limite quando x tende para mais infinito de g de x menos 2x e isto vai ser menos 4. Ok? Ora, só a partir daqui, deste limite do m, nós podemos concluir que a opção B não está correta. E porquê? Porque o limite, quando x tende para mais infinito, de x sobre g de x, não vai dar 2. Portanto, se nós dividirmos aqui o numerador e o denominador por x, vamos ficar com 1 sobre o limite, quando x tende para mais infinito, de g de x sobre x. Ou seja, este limite vai dar 1 meio e não 2. Vamos ver então a linha D. A linha D diz que o limite, quando x tende para mais infinito, de g de x menos 2x, que é igual a 0. Mas nós já tivemos a ver que não é igual a 0, que é igual a menos 4. É o valor do b. Ok? E por isso também não pode ser a opção D. Então vamos reparar aqui, vamos olhar para isto que nós temos aqui, que o enunciado nos deu. Temos que o limite de quando x tende para mais infinito, de g de x menos 2x é igual a menos 4. Isto se e só se o limite de quando x tende para mais infinito, de g de x menos 2x mais 4 igual a 0. Portanto, aquilo que eu fiz aqui foi passar o menos 4 para este membro. Foi só isso. Então, ficamos com a opção C. Esta é a opção correta. Exercício 8. Considere uma função f de domínio R7,3 contínua em todo o seu domínio. Sabe-se que o limite quando x tende para mais infinito de f de x, que é igual a 1. Sabe-se que o limite quando x tende para 3 de f de x, que é igual a menos 2. E que o limite de quando x tende para menos infinito de f de x mais 2x, que é igual a 0. Em qual das opções seguintes as equações definem duas assíntotas do gráfico de f? Ora, se nós temos o limite quando x tende para mais infinito de f de x, e se isto é igual a 1, ele está-nos a dizer que o b é igual a 1. Ok? E que o m é 0. Porquê? Porque isto é o mesmo que eu ter aqui, o limite quando x tende para mais infinito de f de x menos 0x. E isto é 1. Portanto, isto permite-me concluir que o valor do b é 1 e que o valor do m é 0. Ok? Se eu tiver uma assíntota da equação mx mais b. E por isso, temos aqui uma assíntota horizontal da equação y igual a 1. Para além disto, sabemos também que o limite, quando x tende para menos infinito, de f de x mais 2x, que é igual a 0. Isto é o mesmo que termos o limite de quando x tende para menos infinito, de f de x menos 2x. Ok? E isto dá-nos o b. Dá-nos o valor do b, que é 0.
Para além de conseguirmos tirar o valor do b, conseguimos tirar o valor do m, que é menos 2. E assim, temos uma assíntota da equação y igual a menos 2x, para quando o x tende para menos infinito. Por isso, a única opção correta é a opção C. Exercício 9. Considere a função f de domínio R definida por ramos deste modo. Estuda a função f quanto à existência de assíntotas horizontais do gráfico. Então, para estudarmos a existência de assíntotas horizontais, temos que calcular estes dois limites. Basta-nos calcular estes dois limites. Então, vou começar por calcular o limite. Quando x tende para menos infinito, f de x. Portanto, vamos usar o primeiro ramo para isso e ficamos com o limite, quando x tende para menos infinito, de 3 mais 1 menos e elevado a x menos 1 sobre x menos 1. Se substituirmos logo o x por menos infinito, ficamos com o seguinte. Portanto, 3 mais 1, aliás, sim, 3 mais 1, menos e elevado a menos infinito sobre menos infinito. Portanto, aqui seria menos infinito menos 1, mas isso é menos infinito. E elevado a menos infinito é 0, ok? E por isso ficamos com 3 mais 0. Portanto, ficamos com 1 sobre menos infinito, que é 0, e isto dá 3. Por isso, temos aqui uma assíntota horizontal da equação y igual a 3, quando x tende para menos infinito. Vamos agora ver para quando o x tende para mais infinito. Vamos calcular o limite. Quando x tende para mais infinito, deve de x, ou seja, menos x, mais ln de x. Como é que eu vou resolver este limite? Da seguinte forma. Portanto, isto é o limite, quando x tende para mais infinito, de x vezes menos 1 mais ln de x sobre x. E isto é o limite, quando x tende para mais infinito, de x vezes o limite, quando x tende para mais infinito, de menos 1 mais ln de x sobre x. Ora, este limite vai dar menos 1. Isto porque o limite, quando x tende para mais infinito, de ln de x sobre x, é um limite notável e é zero. Então este limite vai dar menos 1. Este limite vai dar mais infinito. Ok? E por isso, vamos ficar com menos infinito. Como este limite, quando x tende para mais infinito, de f de x, não deu um valor real, não deu um número, mas sim menos infinito, então não há cinta horizontal para quando o x tende para mais infinito. Exercício 10. Para cada valor de k, a função f definida por ramos define uma função de domínio R cujo gráfico tem uma assíntota horizontal para quando o x tende para mais infinito e para quando o x tende para menos infinito. Existe um valor de k para o qual as duas assíntotas são coincidentes, ficando assim o gráfico com uma única assíntota horizontal. Determine o valor de k sem recorrer à calculadora. Ora, então, se se queremos ter duas assíntotas horizontais coincidentes, não é? Então isto quererá dizer que o limite, quando x tende para menos infinito, de f de x é igual ao limite quando x tende para mais infinito de f de x. Ou seja, quando os dois b's coincidem. Ok?
Então, vamos começar por calcular o limite quando x tende para menos infinito de f de x. Portanto, k mais x é elevado a x. Como eu aqui, se substituir já o x por menos infinito, vai-me dar uma indeterminação, eu vou fazer uma mudança de variável, ok? Em que o y é igual a menos x. Assim, como o x tende para menos infinito, então o y vai tender para mais infinito. Deste modo, ficamos com o limite, quando o y tende para mais infinito, de k mais, ora, se y é igual a menos x, então x é menos y, não é? Ficamos então com menos y é elevado a menos y. Assim, ficamos com o limite quando o y tende para mais infinito. Aliás, eu vou passar o k para fora do limite. K mais o limite, aliás, menos, o limite quando o y tende para mais infinito de y sobre a elevada a y. Assim, eu posso dividir o numerador e o denominador por y, ficando com 1 sobre o limite, quando y tende para mais infinito, de a elevada a y sobre y. Este limite é um limite notável, que é mais infinito, e por isso k menos 1 sobre mais infinito, isto é k menos 0, que é igual a k. Ok, então agora vamos calcular o limite quando x tende para mais infinito de f de x. Portanto, 2x mais ln de x sobre x. Isto é igual ao limite, quando x tende para mais infinito, de 2x sobre x mais o ln de x sobre x. Ou seja, 2 mais o limite, quando x tende para mais infinito, ln de x sobre x. Este limite é um limite notável, que é igual a 0, e ficamos com 2 mais 0, portanto 2. Assim, como estes dois b's têm de ser iguais, então podemos concluir que o k é igual a 2. Exercício 11. Seja f uma função de domínio R. Sabe-se que o limite quando x tende para mais infinito de f de x menos 2x, que é igual a 1, que o limite quando x tende para menos infinito de f de x, que é igual a 3, que o limite quando x tende para 1 mais de f de x, que é igual a mais infinito, e que o limite quando x tende para 1 menos de f de x, que é igual a 2. Em qual das opções seguintes as duas equações definem assíntotas do gráfico da função f? Ora, então, relativamente a este primeiro limite, o que é que ele nos permite concluir? Portanto, o limite, quando x tende para mais infinito, de f de x menos 2x igual a 1. Ora, este 2 é o declive da assíntota. Portanto, o m é 2. E o b é 1, não é? É o valor deste limite. Portanto, é 1. Assim, uma das assíntotas tem da equação y igual a 2x mais 1. E podemos excluir, portanto, as opções A e C. Vejamos ainda o seguinte. Reparem que o limite, quando x tende para 1 mais, de f de x, que é igual a mais infinito. Isto permite-nos afirmar que existe uma assíntota vertical de equação x igual a 1. Ok? Portanto, x igual a 1. E por isso a resposta certa será a opção B. Exercício 12. Sejam f e g funções de domínio de 0 a mais infinito.
Sabe-se que a reta da equação y igual a 3 é a assíntota horizontal do gráfico de f, que f não tem zeros e que g de x é igual a e elevado a menos x menos 3 sobre f de x. Qual das opções seguintes define uma assíntota horizontal do gráfico de g? Ora, se a reta da equação y igual a 3 é uma assíntota horizontal do gráfico de f, então isto quererá dizer que o limite, quando x tende para mais infinito, isto porque a função está definida de 0 a mais infinito, de f de x, que é igual a 3. Então, temos que saber qual é que é a equação da assíntota horizontal do gráfico de g. A função g, é, portanto, e elevado a menos x menos 3 sobre f de x. Isto é o mesmo que o limite, portanto, que o limite, quando x tende para mais infinito, de e elevado a menos x menos 3 sobre o limite quando x tende para mais infinito de f de x. Este limite do denominador, já sabemos que é 3, ok? E o limite que está no numerador, substituindo x por mais infinito, eu vou ficar com e elevado a menos infinito, que é 0, menos 3. Menos 3 sobre 3 dá menos 1. Parece que a equação da assíntota horizontal é y igual a menos 1 e assim a resposta certa é a opção D. Exercício 13. Seja f a função de domínio R definida por ramos, em que o gráfico da restrição da função f ao intervalo de menos infinito a 4 fechado tem uma assíntota horizontal. Determina a equação dessa assíntota recorrendo a métodos analíticos sem utilizar a calculadora. Portanto, temos que calcular o limite de quando x tende para menos infinito de 3x mais 3 sobre a raiz quadrada de x ao quadrado mais 9. Eu vou ter já aqui um problema, porque eu vou ter uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Ok? Então, para me livrar desta indeterminação, o que é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Ficamos com o limite, quando x tende para menos infinito, de 3x sobre a raiz quadrada de x ao quadrado mais 9. Portanto, sobre a raiz quadrada de x ao quadrado mais 9, mais o limite, quando x tende para menos infinito, de 3 sobre a raiz quadrada de x ao quadrado mais 9. Este segundo limite vai dar 0. Portanto, ficamos apenas com 3 vezes o limite, quando x tende para menos infinito, de x sobre a raiz quadrada de x ao quadrado mais 9. Eu agora vou fazer o seguinte. Reparem que, em primeiro lugar, o módulo de x, não é? É igual à raiz quadrada de x ao quadrado. Ok? E o módulo de x é menos x quando o x é negativo e é x quando o x é positivo ou igual a zero. Então, reparem no que vou fazer. Eu vou puxar um sinal de menos cá para trás, ok? Isto porquê? Se o x tende para menos infinito, eu estou neste primeiro ramo do módulo,
não é? Menos x. E assim eu vou ficar com este limite. Aquele menos x eu vou poder escrever como módulo de x, ok? E por isso eu até vou logo escrever raiz quadrada de x ao quadrado. Aliás, hum, portanto, sim, raiz quadrada de x ao quadrado. O sinal desaparece. Hum, sobre a raiz quadrada de x ao quadrado mais 9. Se eu dividir ambos os limites, se eu dividir o numerador e o denominador por raiz de x ao quadrado, eu vou ficar com menos 3 vezes 1 sobre o limite, quando x tende para menos infinito, da raiz quadrada de x ao quadrado mais 9 sobre a raiz de x ao quadrado. Ok? Assim, fico com menos 3 sobre o limite, quando x tende para menos infinito, da raiz quadrada de x ao quadrado mais 9 sobre x ao quadrado. Posso simplificar e fico com menos 3 sobre o limite, quando x tende para menos infinito, da raiz quadrada de 1 mais 9 sobre x ao quadrado. Agora sim, substituindo o x por menos infinito, eu vou ficar com menos 3 sobre menos 3 sobre mais infinito. Aliás, menos 3 sobre a raiz de 1, porque 9 sobre mais infinito ao quadrado é 0. Ficamos com raiz de 1 e, por isso, o resultado deste limite é menos 3. Assim, a assíntota horizontal ao gráfico de f tende a equação y igual a menos 3. Exercício 14. Considera a função f de domínio R exceto 0 definida por ramos deste modo. Estuda a função f quanto à existência de assíntotas verticais do seu gráfico, recorrendo a métodos analíticos sem usar a calculadora. Bom, então, em primeiro lugar, a única assíntota vertical possível deste gráfico tem a equação x igual a 0. Ok? Então, vamos ter que calcular o limite quando x tende para 0 menos de f de x, e vamos ter que calcular o limite quando x tende para 0 mais de f de x. Se algum destes dois limites der mais ou menos infinito, então temos uma assíntota vertical de equação x igual a 0. Caso contrário, não há assíntotas verticais. Portanto, o limite quando x tende para 0 menos de f de x é o limite quando x tende para 0 menos de e elevado a x menos 1 sobre e elevado a 4x menos 1. O que eu vou fazer é dividir tanto o numerador como o denominador por x e ficarmos com o seguinte. Portanto, no numerador ficamos com e elevado a x menos 1 sobre x e no denominador ficamos com e elevado a 4x menos 1 sobre x. Isto é o mesmo que o limite. Aliás, isto vai ser o quociente de dois limites. Portanto, o limite quando x tende para 0 menos de e elevado a x menos 1 sobre x, que é um limite notável, a dividir pelo limite quando x tende para 0 menos de e elevado a 4x menos 1 sobre x. Aqui ainda não temos um limite notável, mas eu posso multiplicar o que está cá no interior do limite por 1/4, não é? Ficando aqui com o 4 no numerador, aliás, no denominador, mas depois tenho que multiplicar cá fora por 4, ok?
Ora, o limite de cima do numerador dá 1 e em baixo temos 4 vezes 1. Este limite notável também dá 1. E por isso vai dar-nos 1 quarto. Portanto, para já ainda não podemos dizer se existe assinto vertical ou não. Vamos calcular o limite quando x tende para 0 mais. Portanto, o limite quando x tende para 0 mais de x ln de x. Como é que eu resolvo este limite? Eu vou fazer uma mudança de variável em que y é igual a 1 sobre x. Ok? Como x tende para 0 mais, ok? Então, o y vai tender para mais infinito. E, portanto, se y é igual a 1 sobre x, o x vai ser 1 sobre y. Assim ficamos com o seguinte. O limite, quando y tende para mais infinito, de 1 sobre y vezes ln de y. Ou seja, isto é o mesmo que ln de y sobre y. E isto é um limite notável, ok? E isto dá zero. Como este limite dá zero, então já podemos concluir que a função f não tem assíntotas verticais. Exercício 15. Considere duas funções, g e h, de domínio R+. Sabe-se que a reta de equação y igual a 2x menos 1 é a assíntota do gráfico da função g. A função h é definida por h de x igual a 1 menos g de x ao quadrado sobre x ao quadrado. Mostre que o gráfico da função h tem uma assíntota horizontal. Ora, se a reta da equação y igual a 2x menos 1 é a assíntota do gráfico de g, então isto quererá dizer que o valor do m, não é? Que é 2. Ou seja, o valor do limite, quando x tende para mais infinito, porque a função tem domínio R+, ok? A função g, de g de x sobre x, que é igual a 2. Relativamente ao b, sabemos que o limite, quando x tende para mais infinito, de g de x menos 2x, não é? G de x menos mx, que é igual a menos 1. Então, nós temos que mostrar que o gráfico da função h tem uma assíntota horizontal. E nós vamos fazer isso calculando o limite quando x tende para mais infinito de h de x menos 0x. 0 porque o m é igual a 0. Portanto, podemos omitir esta parte do menos 0x e deixar só h de x. Isto é igual ao limite quando x tende para mais infinito. Tínhamos visto que h de x era 1 menos g de x ao quadrado sobre x ao quadrado. Isto é igual ao limite quando x tende para mais infinito de 1 sobre x ao quadrado menos o limite quando x tende para mais infinito de g de x ao quadrado sobre x ao quadrado. Ora, aqui ficamos com 1 sobre mais infinito ao quadrado, e isto dá 0, ok? Menos, ora, eu tenho aqui, eu posso escrever o limite desta forma. Portanto, g de x sobre x, tudo ao quadrado. E assim, posso escrever isto como o limite quando x tende para mais infinito de g de x sobre x. Mas desta vez é o valor do limite e não a função que está ao quadrado. E assim fico, como este limite é o valor do m, então fico com menos 2 ao quadrado e isto dá menos
4. Assim, está demonstrado que a função h tem uma assíntota horizontal, como queríamos mostrar. Exercício 17. Seja f uma função de domínio R+, contínua em todo o domínio. Sabe-se que o limite quando x tende para 0 mais de f de x, que é igual a menos infinito, e que a bissetriz dos quadrantes ímpares é a assíntota do gráfico de f. Em qual das opções seguintes pode estar representado o gráfico da função 1 sobre f? Então, nós sabemos que o limite, quando x tende para 0 mais de f de x, que é menos infinito, e que a bissetriz dos quadrantes ímpares, da equação y igual a x, é a assíntota do gráfico de f. Ok? Isto quererá dizer que o valor do m, da assíntota, não é? Isto relativo à função f, ou seja, o limite quando x tende para mais infinito, de f de x sobre x, que é igual a 1. Portanto, o declive da assíntota é 1. Ora, então, vamos calcular o limite quando x tende para 0 mais de 1 sobre f de x, para saber se nós conseguimos aqui excluir alguma das opções. Este limite é igual a 1 sobre o limite quando x tende para 0 mais de f de x, e nós já conhecemos o valor deste limite. Sabemos que ele é menos infinito. 1 sobre menos infinito dá 0 menos. Pelo que eu posso excluir as opções B e D, em que este mesmo limite vai dar mais infinito, que não é o que queremos. Queremos que seja 0 menos. Portanto, podemos excluir estas duas opções. Para além disso, vamos tentar descobrir qual é que será o declive da assíntota não vertical da função 1 sobre f. Ok? Isto vai ser igual ao limite, quando x tende para mais infinito, de 1 sobre f de x, tudo a dividir por x. Isto é igual ao limite, quando x tende para mais infinito, de 1 sobre x f de x, e isto é igual ao limite. Aliás, antes disso, eu vou dividir tanto o numerador como o denominador por x ao quadrado. Ok? E faço logo o quociente de dois limites. Portanto, ficando com 1 sobre x ao quadrado no numerador e no denominador com o limite de x f de x sobre x ao quadrado. O quadrado do x corta com o x e ficamos com f de x sobre x. O limite de cima, portanto, 1 sobre mais infinito, e em baixo já conhecemos o valor deste limite, que é 1. Ok? O valor do limite que está no numerador é 0, por isso ficamos com 0. Este é o valor do declive da assíntota do gráfico da função 1 sobre f. Então, claramente não pode ser a opção A, porque isto tratar-se-ia de uma assíntota horizontal. Assim, a opção correta será a opção D. Neste vídeo é tudo, maltinha. Espero que tenha sido útil e que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal e de deixarem o vosso like no vídeo e de verem os restantes vídeos que nós temos de exercícios de matemática A. Neste vídeo é tudo como disse. Grande abraço e até ao próximo vídeo.